Uma vez eu estava dando aula sobre É. evolução, e aí a aluna virou para mim e falou assim, ó, eu só vou acreditar em evolução o dia que um chimpanzé parir um humano. E aí sabe o que eu respondi para ela? Eu falei assim, cara, o dia que um chimpanzé parir um humano, eu vou olhar para o céu e falar, desculpa a Deus, eu estava errado. O senhor provou... Isso aqui que é milagre. Isso aqui que é milagre, porra. O senhor provou que você tá certo. Foi mal aí, desculpa qualquer coisa. Porque, cara, olha essa frase, velho. Agora, olha o que é importante nisso, nessa fala dele. Ele está aqui reproduzindo uma ideia de senso comum que eu acho que talvez seja importante para ele, porque ele vai se conectar com o público mais leigo, que não entende a teoria da evolução e que acredita que é um absurdo a teoria da evolução, porque eu nunca vi macaco virando gente. Uhum. Então, eu acho que ele talvez tente sintonizar, estou aqui inferindo, tá? Com esse público que vai gostar dessa fala dele. E aí, o Igor, ele tem muito informação bom, cara. sobre isso. Olha a resposta dele. É genial a resposta dele. Olha. Que é a lei da gravidade, a gente ficou anunciando por 150 anos. Isso é um espantalho. Ninguém fala que o humano veio do chimpanzé. Eu sei. E aí, a frase do Igor é esperta, e aí, olha só, olha a resposta do Eberlin, prestem atenção, como ele foge do assunto. Uhum. Ei, a gente veio de um ancestral símio comum, tá? Aí que estamos em árvores. Então ele sabia. Ele tá criando o espantalho, ele joga o espantalho, aí ele é confrontado, ele fala duas frases e volta pro assunto. Ele foge da resposta. É muito claro isso. Então prestem atenção no que ele tá fazendo, tá? Pois é, o Igor pegou ele no pulo, né? Não, não é isso não, ó. Eu nem sou da ciência e sei que não é... Nenhum cientista afirma que seres humanos vieram do chimpanzé. Aí ele não reconhece, mostra que entende da teoria minimamente. Ele, não, sim, foi um ancestral comum e tal. E por que ele afirmou isso antes, então? Fica a questão, né? É isso. E aí, assim, eu sou, e a galera do Blá Blá que tá aqui sabe disso, eu sou um crítico muito veemente do Flow. Porque eu raras vezes vejo o Flow fazendo isso que o Igor tá fazendo. Então eu preciso, do mesmo jeito que eu critico, eu preciso elogiar. Ele foi muito bem nessa hora. Ele deu no meio. Só que aí ele não continua, ele para. Ele devia ter continuado. Ele falou, opa, Eberlin, não. Mas daí ele deixa o Eberlin falar, mas vai lá. Diferentes da vida. Eu falo sobre isso no meu livro. E aí o que acontece? Agora, acabou. A gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra é jovem. A gente descobriu que Darwin... A gente descobriu, eu quero ver se ele vai dizer cadê as descobertas, os artigos científicos publicados. Zero evidência. Né? Estava nu, completamente nu. Olha, sequer a gente conseguiu uma evidência durante esses 150 anos. A Revolução nasceu sem evidências científicas, continua sem evidências científicas e está morrendo sem elas. Como é que eu vou... você quer depois? Cara, a gente pode falar assim, vamos a... Eu vou te contar uma história de novo que eu contei no Blá Blá outro dia. Tem uma doença que matou metade da população europeia. Então, olha que legal. Caramba, a peste negra. Transmitida por pulgas. Então, você tem uma doença, de novo, que documentada, tem documentação disso, tem documentação da história, e a peste negra matou metade da população europeia, certo? Então, ela chegou num período de tempo muito curto, ela matou metade da população europeia. E aí, uma coisa que é interessante desses dados é que, como a Europa tem países que têm muito tempo, e o catolicismo construiu igrejas, então você tem cemitérios milenares na Europa, você consegue exumar corpos, por exemplo, e tirar DNA de corpos antes da peste negra e de depois da peste negra. Faz sentido isso para você? Legal, sim. Então você tem um cemitério de 2000... Pode falar. Milho, continua, eu vou dar um pulinho no banheiro, mas eu vou com o meu celular para continuar te ouvindo. E já vai lá. Então você tem um cemitério, por exemplo, que tem 1.300 anos, e nesse cemitério que tem 1.300 anos, você tem pessoas que existiram antes da peste negra e pessoas que existiram depois da peste negra. Então, o estudo que foi feito foi o seguinte: eles pegaram o DNA das pessoas que existiram antes da peste negra, eles pegaram o DNA das pessoas que existiram depois da peste negra e eles compararam esses DNAs. Então, na hora que você compara esses DNAs, você percebe que nas pessoas que sobreviveram à peste negra, você tem um gene,
E esse gene confere uma resistência do organismo à peste negra. Então vamos imaginar que na população eu tinha pessoas que tinham pouco desse gene, pessoas que tinham uma quantidade média desse gene e pessoas que apresentavam esse gene com uma frequência muito maior. Quando a peste negra chegou, as pessoas que tinham o sistema imunológico mais frágil morreram. Quem acabou sobrevivendo foram as pessoas que tinham o sistema imunológico mais forte. Isso fez com que elas resistissem à peste negra. Então você tem dados de antes da peste, dados de depois da peste, e você percebe que a evolução aconteceu. Lembrando que evolução é só a mudança de frequência de um alelo, ou seja, um gene que existia numa quantidade menor antes da peste negra passou a existir numa quantidade maior depois da peste negra. Então, isso para a gente, para nós biólogos, já é evolução. A população mudou. Tá claro até agora? Então, olha o que algumas pessoas falam é assim, tudo bem, existe variação genética, a gente vê isso acontecendo, mas uma espécie se transformar em outra, não. Não, então, depois você... a gente vai falar disso, mas olha que legal, porque se você for pensar e se você for comparar, essa espécie que sobreviveu é diferente da espécie anterior. E aí a gente precisaria discutir aqui o que é e o que não é uma espécie. E aí eu já vou te dar um exemplo de por que isso é problemático, de como isso é problemático para nós biólogos fazer essa distinção do que é e do que não é uma espécie. Mas olha que interessante. Então você vai falar assim para mim, Emílio, você está falando que evolução é a mudança de um gene, então esse gene começou a ficar mais frequente. Tá claro o meu exemplo até agora, Daniel? Mas presta atenção no que é legal. Pessoas que sobreviveram à peste negra têm um super sistema imunológico, certo? O sistema imunológico é mais forte. Só que as pessoas que têm esse gene, ou seja, que têm esse sistema imunológico mais forte, têm uma tendência maior a ter doenças autoimunes. O sistema imunológico é tão forte que ele ataca o próprio corpo, gerando uma doença autoimune. Caraca. Porque a evolução não é direcional. A evolução não quer te melhorar. A evolução acontece. Nesse caso, o filtro foi a doença. Quem sobreviveu à doença sobrevive mais à peste negra, mas também tem mais doenças autoimunes. E sabe o que é mais interessante? Se você compara a quantidade de doenças autoimunes em descendentes de quem sobreviveu à peste negra, ela é maior do que a de outras partes do mundo que não tiveram essa pressão. Cara, é muito foda. Caraca, velho. Uhum. É muito foda. Se eu te disser que eu refleti sobre isso ontem, chegaram os meus exames de sangue, e a gente está investigando se eu estou com um problema autoimune. Sim. E os resultados direcionam para isso. Para isso. É exatamente caraca, todos esses sintomas, minhas coceiras, tanta coisa que eu estou sofrendo, talvez até mesmo a poliúria, né, que eu comentei, seja causada agora, por né? isso. Talvez, cara, mano... E aí, se você pensar, olha... Podíamos ter um corpo perfeito, projetado por um designer inteligente, muito minucioso, mas não, nosso corpo é todo cagado, velho. É todo cagado, cara. O lugar que eu como é o mesmo lugar que eu respiro, eu consigo morrer engasgado, velho. Olha que projeto burro. O playground é no mesmo lugar da lixeira. O lugar que eu mais me divirto é o lugar onde eu jogo o meu lixo fora. É o pior projeto que existe. Tem um mês que eu tô tossindo porque eu tenho aqui na minha cabeça sinos nasais que por causa da minha posição ereta ficam cheios de catarro. E aí eu tenho um negócio chamado sinusite. A porcaria do design é tão burro que ele deixou uns buracos aqui no meu crânio que tem um mês que eu tô tossindo e eu continuo tossindo que o design é burro. E aí eu não tô falando do Webern, eu tô falando de quem desenhou. Quem desenhou é incompetente para um caramba, cara. É aquela coisa, a seleção natural não tem obrigação nenhuma de construir corpos, de selecionar genes que constroem corpos perfeitos. Tem que ser genes que constroem corpos bons o bastante para sobreviver tempo suficiente para procriar. Ponto. É só isso. O que acontece depois, inclusive, é um grande... Desculpa eu ser grosseiro, é um grande foda-se. É por isso que a gente tem câncer quando a gente fica velho, porque a gente já se reproduziu. A evolução, a seleção natural, não estão ligando para isso. Ela não quer te melhorar, ela não quer nada. Alzheimer, doenças ligadas à idade, elas são todas explicadas pelo fato de que o seu papel biológico, que é um só, que é a reprodução, ele já foi feito. É lógico. Aí a gente constrói uma sociedade em cima, essa sociedade sobrevive melhor. Aí o rolê não é evolução, o rolê é como a gente interage com esse tipo de coisa. Mas pensando do ponto de vista de design,
Cara, o design é ruim pra cacete, velho. Sabe? Eu não tenho cabelo na cabeça. Puta designer desgraçado, mano. Me desenha Eu tô melhor, indo nessa pô. direção, viu? Já tô tomando um Porra. medicamento pra segurar um tiquinho, mas o negócio que tá ficando ruim. Cheguei em 40 anos, comecei a enxergar mal, fui no oculista, todo desesperado, achando é Covid longa, peguei Covid, vou ficar cego, porque eu tava lendo um monte sobre Covid. Ele virou para mim e falou: quantos anos você tem? Eu falei: tenho 40. Ele falou: isso aí é vista cansada. Meu olho é tão mal desenhado que eu chego nos 40 anos e não enxergo mais direito. Começa a dar tilt. Que designer horroroso. Cara, depois dos 30 é um probleminha atrás do outro, né? Eu já tô acumulando aí os remédios, mas bora lá. A toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei, eu estava errado. E agora esses hereges do design inteligente, que esse design inteligente que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer a ciência de volta para Deus, está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? O Richard Dawkins, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, Dawkins, que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo, Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Olha isso, ele pega um exemplo, Dawkins é tão ateu que ele fala isso tendo a certeza que Virgem Maria não vai aparecer, ele só está sendo sarcástico. Mas sabe o que está por trás também desse comentário? Foi o que o Pirula disse recentemente no vídeo que a gente fez. O Nicolas Neuromágico também já disse num vídeo que a gente fez. Eu já falei coisa parecida. E todo ateu que pensa um tiquinho, estuda esses assuntos, chega a ideias parecidas. Antes de eu passar a acreditar, se eu estou racionalmente bem, se eu não surtei, deixa eu verificar, deixa eu ir ao psiquiatra, deixa eu ver se tem uma explicação para aquela minha experiência. Milho, eu já tive experiência de sair do meu corpo e me ver deitado na cama. Eu já tive experiência de cura espiritual, supostamente, do meu joelho, que tinha quase 20 verrugas e que elas foram embora depois de eu receber uma oração de um benzedeiro. Eu já tive experiência de ver minha bisavó depois que ela faleceu no azulejo do banheiro. Cara, eu já tive tantas experiências que as pessoas atribuem ao sobrenatural, só que eu encontrei na psicologia e nas neurociências hipóteses, explicações alternativas para isso, que são muito mais plausíveis, muito mais convincentes, incluindo que eu podia estar ficando doido, só que não era o meu caso, tá? Mas, enfim, você tem que primeiro, se você é minimamente cético, se perguntar, tem uma explicação alternativa para isso? Eu tenho que me certificar que aquilo ali não foi um tilt no meu cérebro, tipo ver uma estátua da Virgem Maria conversando comigo? Será que eu usei substâncias psicoativas? Podem ter colocado algo no meu café? Porque isso é mais plausível, como Carlos Orr se defende em seu livro dos milagres, fantástico, super recomendo para quem quer explicações científicas para esses supostos milagres. Existem pessoas mentirosas e pessoas que se confundem aos montes. É muito mais plausível que alguém esteja mentindo ou se confundindo, tendo ali um tilt cerebral que seja, do que um milagre estar acontecendo, por definição, até porque o milagre seria uma coisa muito rara. Mas você tem que descartar hipóteses mais mundanas, mais plausíveis, né? A navalha de Ockham, antes de abraçar uma ideia para a qual a gente não tem evidência alguma, que é a existência de Virgem Maria e coisas do tipo. É básico, então talvez ele tenha feito um recorte desse trechinho que o Dawkins falou, nem sei se falou e onde ele falou, como se o Dawkins estivesse sendo desonesto intelectualmente, tá vendo? Nem se Deus aparecer. Cara, se for uma coisa tão evidente assim, todo mundo tá vendo Jesus descer ao som de trombetas numa nuvem, eu me belisquei, não acordei, já tá rolando esse fenômeno há horas e horas, não tem indício nenhum de que eu tô surtando. Claro que eu vou me convencer de que Jesus existe, é Deus e tá chegando aqui pro juízo final, né? E o que eu acho interessante da afirmação do Dawkins é o seguinte, Daniel, vamos pensar assim, Deus apareceu aqui na nossa live, abriu uma janelinha extra, igual a sketch do Porta dos Fundos. Apareceu aqui na frente e falou assim, eu existo. E aí o que eu vou falar para ele é assim, da hora, mas isso não invalida em nenhum momento que as espécies foram mudando ao longo de milhões de anos a partir de um ancestral comum. Uma pessoa crente em Deus pode falar assim, Deus criou a primeira bactéria, ou Deus criou os tijolos da evolução, ou Deus criou os mecanismos que existem por trás da natureza, mas o que Dawkins está querendo dizer com a afirmação dele é as evidências que suportam a evolução são tão robustas que a evolução não é negada nem pela existência de Deus. Se Deus existe,
Ele pode ter criado o mecanismo. Agora, os mecanismos evolutivos que a gente já viu acontecendo, como nesse exemplo da peste negra que eu dei para você, que a gente vê acontecendo com bactérias que são resistentes a antibióticos, que a gente vê acontecendo com animais que mudam de padrão de cor, dependendo do ambiente em que eles estão inseridos. Eu posso dar dezenas de exemplos aqui. Esses mecanismos, eles não são refutáveis pela existência de Deus. Esse é o ponto de Dawkins. Então, Dawkins está falando assim, ó, evolução existe. Do mesmo jeito que gravidade existe. Aí você vai falar para mim assim, Deus inventou a gravidade. Eu vou falar, beleza, mas a gravidade está aí. Se eu soltar uma pedra, ela cai a 10 metros por segundo, independente de quantas vezes eu soltar. Ah, quem criou isso foi Deus? Sei lá, cara. Mas evolução está nessa mesma categoria. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima aí. Tchau. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Mesmo que você não concorde, tá tudo bem.